Fecharmos aí o comportamento térmico dos sólidos, né? Vamos ver agora a dilatação volumétrica. Então vamos imaginar aqui um cubo metálico, né? Por que um cubo metálico? Porque é mais fácil de perceber essa dilatação, né? Esse aumento, ok? Lembrando que a dilatação é um aumento na estrutura do corpo e a compressão é uma diminuição. Então, observando o cubo que se dilata mais fácil, né? A gente pode fazer analogia para os demais sólidos, tá certo? Então imagina um cubo que antes de ser aquecido na temperatura ambiente, né? Esse cubo ele tem dimensões A, B e C, né? Altura, largura e comprimento, né? Porque para ser uma dilatação volumétrica tem que se dilatar nas 3 dimensões. Quem são essas 3 dimensões? Eu acabei de repetir, né? De falar, né? Altura, comprimento e largura, né? Em 3 dimensões: comprimento, altura e largura, certo? Então, quando o corpo sólido aumenta nessas 3 dimensões aqui, é dito que ele passou por uma dilatação volumétrica. Ele teve um aumento em todas as estruturas do seu corpo, todas as estruturas desse corpo, tá certo? Então voltamos aqui, ó. Então esse cubo aqui é antes de ser aquecido, aqui é depois de aquecido. Aqui está a temperatura inicial, né, a temperatura ambiente, aqui atinge uma temperatura final, onde a temperatura final é muito maior do que a temperatura inicial. Essa é a condição para haver uma dilatação. A temperatura que ele vai atingir tem que ser maior, muito maior do que a inicial, que é para poder você perceber mais facilmente esse aumento, tá certo? Então, antes de ser aquecido, o corpo ele possui um volume que você pode calcular, né? Volume inicial antes de ser aquecido. Basta multiplicar as 3 dimensões, tá certo? Quando atingir o volume final também, basta multiplicar as 3 dimensões. Só que tem uma maneira de medir o quanto foi que o cubo aumentou, certo? Quanto ele aumentou, né? Porque percebo o desenho, né? Não ficou bem ilustrado, mas dá para perceber que aqui vai ser um pouco maior do que esse. Quando ele atingir aqui esse volume final, ele chegou na conclusão, ele chegou a ser a soma do volume inicial mais um aumento de volume, certo? E esse aumento de volume, galera, ele é a chamada dilatação volumétrica. Então, estudar dilatação volumétrica é você entender o porquê esse camarada vai aumentar, tá certo? Como ele vai aumentar. Você vai fazer para chegar na lei da dilatação volumétrica, para a gente simplesmente fazer essas medições, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Esse aumento de volume, vamos partir da análise das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeira coisa, ele vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for essa diferença de temperatura, maior é o aumento no volume. Beleza? Isso é lógico. Outra coisa, o aumento de volume vai ser diretamente proporcional ao volume inicial. Traduzindo, quanto maior for o volume que eu vou colocar para aquecer, maior vai ser o aumento de dilatação. Tá ok? Então nós temos aí uma relação de grandezas que são diretamente proporcionais, que eu posso juntar em uma só. O aumento do volume, né? Ou variação de volume, você pode chamar assim também. Vai ser diretamente proporcional ao produto das duas grandezas. Aí, a matemática. Para mim tirar essa razão de proporção e colocar aqui uma igualdade, ó, eu tenho que multiplicar esse lado aqui por uma constante. Essa constante
A gente vai chamar ela de gama. Então essa é a lei da dilatação volumétrica. Tá ok? Aí quem é esse gama, gente? Vamos lá. O gama, ele depende de 3 dimensões. Cada dimensão corresponde a um alfa. Um alfa e um alfa. Ou seja, o gama vai ser 3 vezes o alfa. Lembra que na dilatação superficial o beta é 2 vezes alfa? Por quê? Porque o beta envolvia largura e altura. Agora nós temos largura, altura e comprimento. São 3 dimensões. Então, esse coeficiente está relacionado justamente com isso. É assim que a gente faz para medir. Tá certo? Mais uma coisa. Esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele está relacionado com o tipo de material. Então, uma coisa é você colocar um cubo, né, metálico para aquecer. Outra coisa é você colocar um cubo de madeira ou um cubo de plástico. Cada um vai sofrer um aumento, porém, tem que obedecer a lei da dilatação linear, superficial e volumétrica. Existem 3 tipos de dilatações. Beleza? Então, além disso, nós podemos relacionar os coeficientes de dilatações. Nós temos que o da dilatação linear é alfa, o da dilatação superficial é o beta, e da dilatação volumétrica é o gama. E o beta é 2 vezes o alfa, e o gama é 3 vezes o alfa. Ok? Então, gente, era isso. Eu vou passar umas atividadezinhas para vocês praticarem, Depois de encontrar esse aumento de volume, aí você substitui aqui, soma com o volume inicial, que você tem um volume final. Beleza? Então, valeu, até lá.